Nós vamos trabalhar com o capítulo 6, mas para nós podermos entender o capítulo 6, nós precisamos parar um pouco para fazer uma reflexão no capítulo 5, versos de 15 a 23. Então, abra sua Bíblia em Êxodo 5, de 15 a 23. Você deve recordar, da semana passada, nós meditamos no capítulo 5 de Êxodo, e lá nós fomos instruídos pela palavra de Deus que o propósito de Deus para a vida do seu povo, o propósito de Deus em salvar pessoas pelo sangue de Jesus Cristo, é para que essas pessoas o adorem exclusivamente. É para que essas pessoas, uma vez libertadas dos seus pecados, tiradas da escravidão do pecado, elas possam com liberdade ir aonde Deus está e adorá-lo com toda a integridade do ser. Nós vimos lá que o propósito de Deus é ser exclusivamente o nosso Deus e que nós sejamos exclusivamente o seu povo. Isso se manifesta por meio de adoração. Nós vimos na semana passada que quando Moisés chegou lá no Egito e transmitiu a mensagem ao faraó, o faraó ficou primeiro indiferente a quem é Deus, desobediente à ordem do soberano Deus sobre a sua vida e o seu reino, e posteriormente ele toma uma atitude, mais uma vez severa, perversa, de piorar ainda mais o trabalho do povo hebreu, que já era um trabalho escravo, duro, como nós vimos nos primeiros capítulos, esse capítulo 1, capítulo 2, e agora ele resolve ainda tornar mais duro esse trabalho. De que forma? Ele quer que o povo produza a mesma quantidade de tijolos que se deve produzir num dia, contudo, tirou do povo a matéria-prima. Então o povo teria que não apenas fabricar os tijolos, mas também teria que colher a matéria-prima para fazer isso. O problema é que o povo não estava conseguindo, e de fato era impossível cumprir a tarefa diária, da forma como tinha sido colocada, e o povo estava sendo agredido, estava apanhando dos superintendentes do faraó. E justamente esta situação é que dá ensejo ao que nós vamos ler aqui nos versículos 15 a 23 de Êxodo, capítulo 5. E eu peço que você acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor, Êxodo 5, de 15 a 23. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim os teus servos? Palha não se dá aos teus servos. E nos dizem: Fazei tijolos. Eis que os teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas, presta atenção, mas ele respondeu, ele o Faraó: Estais ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: Nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença do Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E eles lhes disseram: Olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhe a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois, desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o povo.
Então, esse é o contexto que servirá para nós entendermos o capítulo 6 de Êxodo. Então, eu preciso dar aqui algumas explicações sobre este texto que nós acabamos de ler. Na cabeça do faraó, na maneira dele entender e ver as coisas, essa ideia do povo querer fazer uma caminhada, uma peregrinação de 3 dias, a fim de prestar culto a Deus, só tinha poder na mente daquelas pessoas porque eles estavam ociosos, porque eles tinham pouco trabalho, pouco com o que se ocupar. Então eles ficavam com essas ideias a respeito de sair do Egito e ir adorar a Deus. Então o faraó fez mais uma vez uma estratégia. Vocês sabem que lá no primeiro capítulo, quando o povo começou a crescer e fugir do controle dos egípcios, aquele faraó de então fez um plano para deter o crescimento do povo. O que ele fez? Ele resolveu escravizar o povo, forçar o povo a trabalhar para o Egito e construir coisas para o Egito. Com que propósito? Manter o povo no Egito, para que ele não saísse, né? E a terra ia ficar sem condições de se manter. E a outra era diminuir o povo de Deus. Muito tempo já se passou aqui no capítulo 5 e 6. Já se passou muito tempo desde que nós lemos o capítulo 1, desde os fatos do capítulo 1. Novamente, o povo hebreu parece ser uma ameaça para o Egito. Agora eles estão resolutos em saírem do Egito para prestarem culto a Deus, um Deus que o faraó não conhece. Mais uma vez, este faraó de agora, porém da mesma dinastia, faz um plano para impedir que o povo prossiga nesse intento, para impedir que o povo continue a pensar na adoração do Senhor. O que ele faz? Aquilo que os outros faraós já tinham feito. Ele lança o povo em mais trabalho. Ele piora a escravidão. Ele torna a situação ainda mais aflitiva, produzindo um trabalho que agora é impossível de se realizar. Porque se um trabalho escravo normal já é difícil, você imagine um trabalho onde você não tem tempo hábil para realizar, tamanha complexidade, dificuldade e as metas que foram colocadas. Simplesmente não era possível. Qual a intenção do faraó com isso? Agora não era mais diminuir o povo, mas continuava a ser manter o povo no Egito. Eles não querem que o povo saia do Egito. E a outra coisa é fazer o povo desistir de adorar a Deus. O faraó tem 2 objetivos aqui que eu quero que você guarde, porque eles servirão para nós em nossas aplicações. Ele quer que o povo permaneça no Egito e ele quer que o povo desista da ideia de adorar a Deus. E como é que ele faz isso? Ele faz isso ocupando o povo. E nós já falamos sobre essa coisa do mundo tomar a mesma estratégia do Egito, o diabo em nosso tempo, nos ocupando, nos fazendo construir coisas para este mundo, a fim de nos fazer desistir da terra prometida. Mas não apenas isso. Ele também quer nos fazer desistir de adorar a Deus. A situação se tornou terrível, muito difícil. Então vamos agora sim para o capítulo 6. Assim, é bom lembrar de uma coisa. Infelizmente, neste caso aqui, o faraó foi bem sucedido em sua estratégia. Porque o povo realmente desistiu de adorar a Deus. Veja o que acontece nos versículos 20 a 23. Volte seus olhos para a Bíblia e veja o que aconteceu aí. Quando saíram da presença do faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: Olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos do faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor,
por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste teu povo. Você entendeu o que aconteceu aqui? O povo e o próprio Moisés estão dizendo que a culpa de toda essa situação ruim é de Deus. Foi porque Deus resolveu agir nessa situação que as coisas pioraram. O próprio Moisés, em sua oração, diz: Senhor, por que o Senhor está afligindo o povo? Por que o Senhor está fazendo com que o faraó maltrate o povo e não faz nada a respeito? Interessante isso, né? Quando nós lemos os primeiros versículos do livro de Êxodo, nós vemos justamente o contrário. Se você abrir no capítulo 1 de Êxodo, versos de 11 a 14, só para você recordar o que nós já vimos aqui, olha que interessante. Presta atenção na expressão afligir, no termo afligir ou provocar aflição, como ele se apresenta nesse texto que nós vamos ler agora. Êxodo 1, de 11 a 14. Olha o que está escrito aí. Então os egípcios puseram sobre eles feitores de obras. Para quê? Para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, em todo o trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania os serviam. Entendeu? Quem é que afligia o povo? Era o Egito. Era o faraó. Muito tempo se passou, Deus ouve a oração do povo, Deus age para libertar o povo, só que o começo não foi tranquilo. Houve alguma perturbação, o faraó se irou e se voltou contra o povo. Então o povo olha para Deus e ao invés agora de clamar, de pedir socorro, ele acusa Deus de o afligir. Algumas situações na vida nos fazem perder a noção realmente de quem é o responsável por nossas aflições. Guarde isso no seu coração. O povo acusa Moisés e Moisés acusa Deus. Você lembra dessa história em algum lugar? Algo parecido com isso? Não lembra onde isso acontece pela primeira vez? Onde é que acontece isso pela primeira vez? Na queda. Capítulo 3 de Gênesis. É um tal de um acusar o outro, e no final Adão fala: a mulher que o Senhor me deu. Se não fosse o Senhor a me dar essa esposa, nada disso teria acontecido. Só para nós pensarmos. O resultado final da estratégia do faraó é que o próprio Moisés e o povo descreram da bondade de Deus. E quando falta a fé, também falta a adoração. Ele conseguiu. Ele tirou do povo o desejo de adorar a Deus. Mas sabe como é que ele fez isso? Fazendo o povo olhar para Deus sem ver a bondade do Senhor. Para recordar, quando estudamos o capítulo 4, lá Deus se revelou como um Deus bondoso. O que significa isso? Um Deus que ouve, um Deus que vê e um Deus que efetivamente age em favor do seu povo. Um Deus que desce para salvar. Um Deus que trata o seu povo com misericórdia e com graça. Quando nós não conseguimos ver isso, assim como o povo não viu mais isso, antes viu Deus como responsável por suas aflições, este povo parou de desejar adorar o Senhor. Amaldiçoou o seu servo, Moisés, que Deus tome conta de você. E Moisés falou: Senhor,
não entendi porque o Senhor me trouxe aqui para causar isso. Esse é o estado de espírito que aquele povo está depois do primeiro encontro que Moisés tem com o faraó. Tudo parecia ir bem. O povo, no primeiro encontro que Moisés teve com o povo, tranquilo, todo mundo acreditou. O faraó se mostra resoluto contra Deus e resoluto em maltratar aquele povo. E as pessoas, ao invés de atribuírem a faraó a responsabilidade por suas aflições, põem a culpa em Deus. Então, vamos sim para o capítulo 6 agora. Porque no capítulo 6, o Senhor, e como Deus é bom, como Deus é misericordioso, porque, sinceramente, com a minha índole, não teria capítulo 6. Êxodo ia acabar no capítulo 5. Porque quando o povo me acusasse de maltratá-lo, eu não teria mais revelação, isso acabava. Tendo o poder que Deus tem. Mas graças a Deus eu não sou Deus, porque eu teria que me suicidar, né? Eu teria que me matar. Graças a Deus eu não sou Deus. Tem o capítulo 6. E no capítulo 6, Deus mais uma vez olha para este povo, a fim de se revelar para este povo como um Deus bom. Incrível Deus ter que provar que é bom. Eu acho que esse ano tem alguma data especial que envolve o Renato Russo e o Legião Urbana, não sei. Eu sei que teve um show especial em Brasília com ele. Uma das suas letras diz que, eu não me recordo completamente, mas assim, como se o bom é que eu entendi que eu não preciso provar nada para ninguém. E não é bom quando a gente chega nesse ponto da vida, que você não precisa provar nada para ninguém. Você tem amigos que lhe conhecem, sabem do seu caráter, sabem da sua índole, ainda que contem a eles coisas a seu respeito, eles vão saber julgar se é verdadeiro ou não. Nós mesmos não temos paciência de o tempo todo dar satisfação a respeito de quem nós somos, de provar para as pessoas quem nós somos. Agora veja como Deus é muito melhor do que nós. Um povo que está dizendo que Ele é o responsável por suas aflições, que Ele é o culpado pelo mal que está acontecendo a eles, que não o vê mais como um Deus bom, mais uma vez se volta para este povo para dizer que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus fiel, que Ele é um Deus que ama, que guarda, que cuida. Ele se volta para Moisés. Moisés acabou de orar dizendo: Senhor, por que o Senhor nos aflige? O Moisés que falou que eu não quero fazer o que o Senhor está me mandando, mande outro. Agora Moisés diz: o Senhor está nos afligindo, o Senhor não faz nada. E não fala nem que Deus se irou aqui, Deus simplesmente se volta para Moisés e começa tudo de novo. O capítulo 6 é basicamente uma repetição do capítulo 4. Uma vez aconteceu no Sinai, a outra vez acontece no próprio Egito. É o segundo chamado de Moisés, onde Deus vai revelar mais uma vez a sua bondade. Mas antes disso, no versículo 1, Deus dá uma explicação. E qual é esta explicação? Versículo 1 do capítulo 6, Deus diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Um dos pontos principais nessa passagem é a revelação do propósito de Deus. E é assim que nós lidamos bem com as situações, quando nós temos em mente o propósito de Deus. Por que o povo fracassou nesse momento? Por não ter em mente o propósito de Deus. O que Deus disse para Moisés, final do capítulo 4? Moisés, quando você for para o faraó, você vai dizer assim para ele: solte o meu povo, Israel é meu filho. Se você não soltar o meu filho, eu vou matar o seu filho.
Qual é o propósito de Deus? Deus tem um propósito claro no livro de Êxodo. Tão claro quanto o propósito de salvar o povo hebreu é o propósito de punir o Egito. Deus tem um propósito muito claro em relação ao Egito. Ele quer tomar a vingança dos seus adversários. Ele quer chegar ao fim. Ele vai endurecer o faraó, porque é para o faraó ver o seu juízo sobre ele. Moisés sabia disso. Moisés sabia que o faraó, ele foi avisado por Deus, não ia aceitar essa história de bom grado. Ele sabia que o faraó não ia ser bonzinho. Moisés já estava avisado que o coração do faraó estaria duro. E um coração duro de um tirano vai gerar o quê? Senão o sofrimento do povo que está em suas mãos. Era esperado que isso acontecesse. Não era Deus, era a dureza do coração. Essa última ação do faraó, o faraó não sabia, mas ia desencadear um processo de destruição no Egito. Capítulo 7 inaugura as pragas. A partir do capítulo 7, o Egito nunca mais é retratado como uma nação poderosa, mas é retratado como uma nação debaixo do juízo de Deus, de Yahvé, o Senhor, o Todo-Poderoso. Tudo se desencadeia em uma pergunta, como eu falei a semana passada. Quem é Deus para que eu o obedeça? Quem é Deus para que eu o tema? A resposta de Deus para Moisés é: chegou a hora. Essa última ação foi a gota d'água. Agora vocês vão ver o que eu vou fazer com o Egito. Isso é de fazer tremer a espinha, meus irmãos, porque isso está acontecendo exatamente agora conosco no mundo. Por que que os povos se enfurecem contra Deus? Por que que parece que há um levante do mal? Por que que a profecia de que a verdade anda cambaleando nas praças é real? Por que parece haver mais maus do que bons? Por que os ímpios prevalecem? Por que que o povo de Deus é afligido? São as últimas ações que vão desencadear um juízo de Deus sobre este mundo perverso. Lá em Romanos, no capítulo 9, 17, verso 17, Paulo explica isso melhor, até porque Paulo já sabe a história contada. E lá no Novo Testamento, Paulo diz o seguinte, Romanos 9, 17, para entender o propósito de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó, eu o levantei, exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. O juízo de Deus sobre o Egito tinha um propósito. Mas antes de falar qual é esse propósito, eu quero que você me responda. Nós aprendemos semana passada. Qual é o propósito de Deus em salvar o seu povo? A adoração, a glória do seu nome. Qual é o propósito de Deus em punir o Egito? A adoração, a glória do seu nome. Nós temos sempre que olhar para isso, meus irmãos. Deus vai glorificar o seu nome no juízo e na graça. Foi assim na cruz. Olhar para o propósito de Deus teria ajudado Moisés e aquele povo a continuarem acreditando na bondade de Deus e a continuarem na intenção de adorar o Senhor, a dar a Ele toda a glória. Eles não conseguiram ver o propósito de Deus para o Egito, também não se lembraram do propósito de Deus para o próprio Israel, para os hebreus. Se Deus queria mostrar juízo para o Egito,
Deus queria mostrar graça para o seu povo. O propósito de Deus é derramar sobre os hebreus a sua misericórdia. É mostrar-se como um Deus que, ainda que inacessível, o Deus transcendente, totalmente outro, Ele se faz presente, Ele desce, Ele se compromete com o seu povo. Ele salva, Ele ama, Ele toma vingança, Ele glorifica o seu povo, Ele faz esse povo subir a uma terra prometida. Um Deus que não se esquece da sua aliança. E olhe, os próximos versículos irão dizer justamente isso. O Senhor vai o tempo todo dizer as coisas que disse para Moisés lá no capítulo 4, a respeito do seu caráter bondoso e salvador. Veja aí. Vamos seguir os versículos a partir do verso 2, voltando para Êxodo, no capítulo 6. Versículos 2 e 4, você vai ver que Deus vai se mostrar como um Deus fiel e que não muda. Ele é o Deus da aliança com os pais. Veja o que Deus diz aí para Moisés. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. E a palavra Senhor aqui, você já sabe, é Yahvé. Yahvé é aquilo que nós traduzimos por eu sou, o Deus absolutamente imutável, aquele que sempre é. É o que está escrito aqui quando se lê Senhor. Eu sou Yahvé, eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, aparecia a Isaque, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança, presta atenção nisso, também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Eu sou o Deus dos pais de vocês. Eu sou o Deus que fez aliança com os pais de vocês e com vocês. E nesta aliança eu prometi lhes dar a terra prometida. E as ações de Deus no Êxodo são todas para que o povo acesse a terra prometida e tome posse dela. Deus se faz lembrar como o Deus fiel, imutável. Ele começa dizendo: eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, aquele que não muda, eu sou o Deus da aliança. Olhando para o passado, o povo poderia ver essa história. Moisés já sabia disso, Deus já tinha falado para ele, esse Deus é um Deus fiel. Não é como os deuses de prata e ouro, que não têm nenhuma sensibilidade ao seu povo e que nada podem fazer, que sequer se comprometeram com seus povos. Esse é um Deus vivo e verdadeiro, cuja palavra não falha, que quando diz as coisas acontecem, que não mente, porque não é homem, e não volta atrás. Versículos 5 e 6, nós lemos aí que Deus é aquele que ouve, que vê, age poderosamente em favor do seu povo. Veja aí o que diz. Êxodo 6, 5 e 6. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel. Expressão maravilhosa. Ouvi os gemidos dos filhos de Israel. Como essa expressão se repete nesses primeiros capítulos do livro do Êxodo. Eu ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam. E quando ele diz os quais os egípcios escravizam, ele está dizendo, eu conheço a situação deles, eu tenho visto o que tem acontecido com eles, como ele falou antes, lá no capítulo 4, e me lembrei da minha aliança, não que Deus tivesse esquecido, mas é que chegou o momento de executar aquilo que ele prometeu. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei de sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Olha os verbos aí, todos certos de que irão acontecer, ainda que sejam futuros no momento. Tirarei debaixo das cargas, livrarei da servidão, resgatarei meu povo. Deus ouve a oração feita,
e Deus efetivamente age para salvar o seu povo. Ele já tinha dito isso antes. Moisés ouviu isso diante de uma sarça que ardia e não se consumia. Como Moisés se esqueceu disso? Como Moisés não defendeu Deus quando o povo deixou de acreditar nele? Como o próprio Moisés deixou de acreditar na bondade deste Deus? E a terceira coisa, os versos 7 e 8, Deus diz que Israel é o seu povo e que Yahvé é o Deus deles e que ele os salva. Veja o versículo 7 e 8. Versículos 7 e 8 dizem assim, olha que outra expressão graciosa de se ouvir. Isso aqui, essa é uma daquelas expressões que devem aquecer o nosso coração, que devem realmente nos fazer com que nos sintamos um povo especial, porque isso diz respeito a nós também. Veja o que aqui diz, a primeira frase, tomar-vos-ei por meu povo e serei seu Deus. Aquela exclusividade, aquele aconchego que Deus tem com Israel. O salmista fala que Israel é o povo que é chegado a Deus. Eu lembro que quando eu era adolescente, aqui em Aracaju, nós usávamos uma expressão que é meu chegado. Ô meu chegado, como é que você vai? E era uma expressão realmente carinhosa para falar que aquela pessoa tem um lugar especial na nossa amizade, no nosso relacionamento. A gente chamava de chegado. E aqui Deus fala justamente isso. Esse é o povo que me é chegado, o povo que é meu. Eu tomar-vos-ei como meu povo, por meu povo, e serei vosso Deus. E essa expressão final, essa expressão que vem depois, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei, e vos levarei à terra, a qual jurarei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor, eu sou Yahvé. Israel é o povo de Deus. Deus é o Deus de Israel. E Ele está pronto para salvá-los. Essas três coisas que Deus expressa aqui, essas três verdades, quando fincadas num coração, é o que produzem segurança e é o que fortalece a fé nas situações adversas. E nessa situação especial, se essas verdades estivessem na mente de Moisés, pelo menos, a reação em relação a Deus seria completamente outra. Então guarde isso. Guarde isso. Deus diz que Ele é fiel e não muda. Ele é um Deus de aliança. Deus diz que Ele ouve, vê e age poderosamente em favor do seu povo. Deus diz que Israel é o seu povo e que Yahvé é o Deus deles. Essas três verdades dão segurança, mas eles, infelizmente, não as tinham no coração e por isso desacreditaram de Deus. Observe como é que esses versículos que nós lemos aqui, eles começam e terminam. O versículo 2, a primeira fala de Deus diz assim, eu sou o Senhor. E a última frase, lá no versículo 8 é, eu sou o Senhor. A assinatura de Deus, garantindo cada uma dessas palavras. Ele diz que o seu caráter, o seu poder, o fato de Ele ser quem Ele é, garante que nenhuma dessas palavras cairá por terra. Que nenhuma dessas características que Ele deu de si mesmo é falsa. É a sua assinatura, dizendo, eu sou o que sou e farei isso pelo meu povo. É isso que dá força ao povo de Deus. Saber quem é Deus. Afirmar que Ele é bom e louvá-lo por isso. Meu povo tem se perdido, disse o Senhor lá em Jeremias, porque não tem conhecimento. Sobretudo de quem era Deus. Por incrível que pareça, meus irmãos,
O versículo 9 nos diz que a situação era tão aflitiva que tapou os ouvidos do povo de Deus. E eles não deram crédito às palavras de Moisés. Veja o versículo 9 que aqui diz. Desse modo, ou seja, as mesmas palavras, desse modo falou Moisés aos filhos de Israel. E a reação deles? Mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Uma mensagem tão maravilhosa como esta, vinda diretamente de Deus, foi desprezada porque as situações se tornaram maiores do que Deus. Porque as aflições, a angústia da alma, a dura servidão, não permitiu que eles ouvissem aquilo que é confortante ao coração, saber quem é Deus. Daquele dia em diante, tudo que aconteceu no Egito não era apenas para convencer o faraó a respeito de deixar o povo ir, mas era também para convencer o próprio povo que Deus era um Deus confiável. E eu volto a lamentar. Lamentar não, me impressionar com o fato de Deus insistir com pessoas indignas como nós e se rebaixar ao ponto de querer provar para nós que Ele é bom. Que Deus maravilhoso nós temos. Que Deus maravilhoso nós temos. Nós não somos diferentes de Israel. As aflições, o duro trabalho, impediu o povo de ouvir com o coração a boa mensagem de um Deus imutável, que ouve, vê e age, de um Deus que quer salvar o seu povo, porque o ama com exclusividade. E é aqui que eu quero fazer as aplicações. Eu espero que vocês tenham guardado algumas coisas do que nós já falamos até aqui. Porque são nas aplicações que a história do Êxodo pode realmente transformar a nossa vida. A primeira coisa que eu quero falar para os irmãos e fazer os irmãos refletir com base no que lemos nesses últimos versículos de Êxodo é sobre esse último levante do faraó. O faraó se levantou para afligir o povo. E eu disse aqui que havia duas razões para isso. Vocês lembram quais eram essas razões? Uma, manter o povo no Egito. E a outra, fazer o povo desistir de adorar a Deus. E o faraó foi bem sucedido porque depois disso, o povo parou de acreditar que Deus era realmente bom e abandonou a história de adorar o Senhor. Eles queriam alívio no Egito e não mais adorar o Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas 15, 7. Vamos ler juntos? Leia comigo. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Não feche sua Bíblia, vá para o versículo 10 agora. Vamos ler? Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O contexto disso aqui é aquele capítulo 15 de Lucas, onde trata de parábolas que falam a respeito de coisas perdidas que foram achadas. A dracma, a pérola, o filho pródigo. E algumas dessas parábolas terminam com essa boa notícia aqui. Há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Os anjos de Deus festejam quando há arrependimento de um pecador. Que coisa maravilhosa. Há um cântico, um hino, né, que nós cantávamos quando havia profissão de fé. E fala justamente disso, né, desse júbilo no céu quando um pecador se arrepende, né?
E é isso mesmo. Aquela festa que o pai dá quando recebe o filho de volta, onde se mata um cordeiro, onde se convida amigos, onde se colocam roupas especiais, é o símbolo desse grande festejo que há no céu, quando alguém perdido no pecado é resgatado da morte e crê em Cristo Jesus. Isso alegra o coração de Deus. Ele ordena festa celestial por cada alma que se rende aos seus pés. E você imagine a festa celestial que não será quando todos esses remidos estiverem de fato na presença de Deus, no dia glorioso quando Cristo voltar. Agora, você já imaginou o que acontece no outro lado? Se há júbilo no céu, o que acontece no inferno quando um pecador se arrepende? Você quer ler um texto comigo? Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Leia comigo. Ele nos libertou do império e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando acontece esse transporte para o reino do Filho do amor de Deus, há júbilo no céu. Só que antes de haver esse transporte, sabe o que acontece? O inferno é saqueado. Deus liberta do império das trevas. Deus vai lá e pega pessoas que pertenciam ao diabo e tira das mãos dele. E você acha que o diabo fica feliz com isso? O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que o inferno se levanta contra os remidos do Senhor. O mundo que nós vivemos está posto no maligno. E o diabo usará o mundo e todos os recursos que tiver para afligir os remidos do Senhor por um único motivo. Ele está infeliz com o fato de que pecadores se arrependeram. Ele está infeliz porque o céu está em júbilo. Ele está infeliz por causa da vitória de Cristo. Há um livro do John Bunyan, chama A Famosa Guerra da Cidade de Alma Humana. Esse livro é um retrato da nossa queda, uma novela a respeito da nossa queda. E ele começa descrevendo a rebelião que aconteceu no céu, quando Satanás e seus anjos se voltaram contra Deus a fim de lhe usurpar o trono. E naquela ocasião o Senhor o expulsa do céu e ele fica revoltadíssimo com isso. E o John Bunyan, ele esclarece isso dizendo o seguinte: como Satanás não podia fazer nada contra Deus porque lhe faltava poder para isso, ele se voltou para destruir tudo o que Deus criou. E o seu alvo principal é a cidade de alma humana. O alvo principal de Satanás e os seus demônios são os remidos do Senhor. Você não está numa situação confortável, você está seguro. Você está seguro porque você tem um Deus que é fiel, é um Deus da aliança. Você está seguro porque Deus ouve, vê sua situação e age em seu favor. Você está seguro porque você pertence a Deus e Deus lhe pertence. E Ele quer lhe salvar, mas o diabo está contra você. E ele moverá tudo contra a igreja. Isso inclui a sua vida. É por isso que você passa por aflições. É por isso que a vida não é fácil para um crente. É por isso que muitas vezes adequar a nossa vida aos padrões bíblicos num mundo caído é extremamente doloroso. É por isso que nós olhamos para a Bíblia e temos dificuldade de acreditar que os preceitos de Deus podem realmente nos fazer felizes neste mundo. Então não perca isso de mente. O inferno se levantou contra você.
o inferno está contra todos nós. Se há júbilo no céu, há um levante no inferno contra um pecador que se arrepende. Não se esqueça disso. Corra para o Redentor. Corra para Cristo. Ele pode nos proteger à sombra da sua cruz. Olhe para a cruz. E não desista. Não faça como o povo de Israel. Outra coisa. Essa é a primeira coisa que nós precisamos ter bem em mente. A outra coisa é que aquele povo não tinha em mente os propósitos de Deus. Você precisa ter em mente os propósitos de Deus. Você precisa entender realmente o que Deus tem para este mundo e para a vida da sua igreja. Enquanto nós não sabemos isso, nós ficamos rodando feito barata tonta, temendo de tudo quanto é lado, e qualquer aperto nós caímos fora. Lembre-se da parábola do semeador. Algumas pessoas que até começam bem, desistem quando são afligidas. E talvez elas desistam por não conhecerem o propósito de Deus nas aflições. E talvez elas desistam porque estão convencidas de que Deus não é bom. Porque se Deus fosse bom, nós não seríamos afligidos. É mentira isso. Somos afligidos porque temos um mundo, o diabo e os seus anjos contra nós. Esse não é mais o nosso elemento. Nós somos estranhos aqui. Somos peregrinos e estrangeiros. Mas eu quero que você tenha em mente o propósito de Deus. Em relação aos seus inimigos, você precisa saber disso. Deus tem propósito em relação aos inimigos dele. Se todas as coisas cooperam para o bem da igreja, da mesma forma elas trabalham para o juízo dos seus inimigos. Deus está trabalhando a sua vingança. Apocalipse fala de um cálice da ira que tem que ficar cheio para ser derramado. Então o que acontece no mundo, acontece tanto para produzir o nosso bem, quanto para acumular ira para o dia da ira em relação aos inimigos de Deus. Nós temos sempre que pensar, meus irmãos, que nenhuma agressão contra o povo de Deus ficará sem punição. Nós não podemos desistir diante do levante dos maus e da prepotência daqueles que são contra Deus e contra a igreja e contra o bem, achando que eles vão ficar impunes. Não. Cada ato de perversidade, cada ato de rebelião contra Deus é como aquele último ato do faraó, que vai desencadear um processo de juízo irrevogável e destruidor sobre os inimigos de Deus. Isso deve nos fazer temer também, meus irmãos, porque muitas vezes nós insistimos na perversidade, insistimos no pecado, insistimos na negligência com as coisas de Deus, insistimos em não ouvir a voz de Deus nos chamando ao arrependimento, insistimos em continuar a fazer sofrer aqueles a quem Deus ama. Talvez seja o último ato que Deus está lhe dando a fim de cobrar a conta. Ele fez assim com o faraó. Temos que tomar cuidado com o endurecimento, para não agirmos apenas para atrair a ira de Deus. Deus quer salvar o seu povo, esse é o propósito de Deus com relação à sua igreja. E é aqui que nós nos seguramos. Nós vimos que Deus quer fazer o bem. Deus é fiel, Deus não muda. Deus jamais abandona a sua aliança. Em Romanos 8:28, nós sabemos de cor, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus quer nos fazer bem. O bem é moldar Cristo em nós, e Ele quer que nós sejamos como Cristo é. Lembre-se de uma coisa, no que tange ao propósito de Deus, Deus absolutamente não muda. Deus é um Deus de aliança.
E essa aliança que ele fez conosco, fez no sangue de Jesus Cristo. Em Lucas 22, 20, é o texto que nós sempre lemos aqui na ceia do Senhor. Está escrito assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Veja, há uma nova aliança, da qual nós fazemos parte. E essa aliança é firmada no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando você olha a antiga aliança, aquela feita com Abraão, ela também teve o sangue ali para selar a aliança. Foi sangue de bode, melhor, foi o sangue de pombas, né? Lá no capítulo 12 nós lemos que Abraão cortou ao meio algumas pombas, rolinhas, e o sangue foi derramado como atestado de que o infiel deve morrer. Se Deus foi fiel e é fiel, uma aliança feita com sangue de animais, se Deus lembrou-se da sua aliança a ponto de ir ao Egito, se sujeitar a ter que provar a sua bondade, resgatar o seu povo com mão poderosa, com grandes atos de juízo e de graça também, com base numa aliança feita com sangue de animais, o quanto vale uma aliança feita no sangue do próprio Filho de Deus? Esta aliança que Deus tem conosco não é com base em sangue de animais, é uma aliança superior. É o sangue do perfeito Filho de Deus, do justo. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, certamente nos dará todas as coisas nele. O diabo se levanta, o inferno se levanta, as aflições tomam conta, as situações se tornam adversas, mas a aliança de Deus não muda, e Deus diz que em sua aliança, o seu propósito é nos fazer bem. Espere o próximo capítulo, espere a página virar, e você provará o bem do Senhor, porque Ele é fiel e não mente. Lembre-se que Ele ouve e age poderosamente em favor do seu povo. Oração. Oração. Deus quer que seus filhos conversem com Ele. E lembrar que Deus ouve também nos faz lembrar que nós precisamos falar com Deus. Sobretudo quando nós entendemos, meus irmãos, que há uma corja de malfeitores contra nós. Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, capítulo 6, a nossa luta não é contra seres humanos. Nossa luta não é contra seres humanos. É contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. Ah, se nós pudéssemos ver o que acontece no campo espiritual nesse exato momento que estamos aqui adorando o Senhor. Um grande pregador do passado, Jonathan Edwards, eu e Renato conversávamos sobre ele hoje. Ele tem um sermão famoso que é Pecadores na mão de um Deus irado. Conta a história que enquanto o Jonathan pregava, a igreja foi tocada de tal forma, com a profundidade, a seriedade do sermão, que o sermão fala basicamente de que, faltando a graça de Deus, o chão se abre e nós caímos no inferno. Diz que as pessoas foram movidas de tal forma pelo Espírito Santo, que elas viam como o chão se abrindo realmente. As pessoas se seguravam nas colunas da igreja, aos bancos, com medo de caírem no inferno. Se nós pudéssemos ver o que acontece no campo espiritual, meus irmãos, nós cairíamos de joelho e clamávamos por misericórdia ao Senhor. Eu quero que você entenda isso esta noite. O inferno se levantou contra você.
Desde o momento que você se declarou um crente, o inferno trabalha contra você. E só há uma arma que nós temos nesta vida: é clamar ao Senhor, é rogar por misericórdia, para que Ele nos defenda, para que Ele nos guarde, porque esses inimigos não são da nossa alçada. Nós não podemos com eles, nós precisamos do Senhor. Se você ora, você deve lembrar que Deus ouve e age. A última coisa nesse ponto, das coisas que eu preciso ter em mente, é que lembre-se que você é povo de Deus e que Deus é o seu Deus. Conhecer o caráter de Deus é importantíssimo. Tememos porque não sabemos do lado de quem nós estamos. Tememos porque não conhecemos de fato o poder do nosso Deus, a sua bondade para conosco. Eu queria que você ouvisse a voz suave do Senhor sussurrando no seu ouvido, dizendo: você é meu, você é o meu povo. Eu te escolhi, eu te trouxe para junto de mim. Você é meu filho amado, você está em minhas mãos e das minhas mãos ninguém pode tirar. Eu lhe comprei com o precioso sangue do meu filho Jesus Cristo. Eu lhe amo de verdade, profundamente, como ninguém lhe amou. E a prova está na cruz. Você é meu povo. E eu sou o Deus que lhe guarda. Aquela frase, versículo bíblico que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Só tem sentido se nós soubermos quem é Deus. Caso contrário, é melhor você colocar uma fitinha do Senhor do Bonfim no seu braço. Vai causar o mesmo efeito. Eu preciso conhecer Deus para me sentir seguro diante das aflições que o mundo, que o inferno, que as situações podem trazer para a minha vida. Eu sou de Deus e Deus é meu. Então eu estou seguro, porque Deus me salva. Por fim, uma última aplicação é: não deixe que as situações façam você duvidar de Deus. Não diga que a culpa é de Deus. Tomar decisões bíblicas, cristãs, não geram uma mágica especial que torna a vida mais fácil. Não há uma base de recompensa imediatista em que eu faço assim e tudo melhora. Não há. Há garantias de dificuldades, há garantias de perseguição, há garantias de incompreensão, há garantias de que até haverá algum nível de infelicidade, porque é incompatível. Paulo fala assim: não é que a lei é ruim, é porque a lei é espiritual e eu sou carnal. E quando essas duas coisas se juntam, há conflitos. E muitas vezes, meus irmãos, nós paramos para pensar em algumas situações e lá no nosso coração nós dizemos: foi Deus que me colocou nisso. Tudo isso é por causa de eu querer adorar o Senhor. Desde que coloquei no meu coração o propósito de viver para a glória de Deus, a minha vida se tornou complicada, difícil. Tome uma posição diante de Deus e você vai ver a sua vida se complicar. Posições bíblicas, cristãs, cobram tantas coisas caras em nossas vidas. Cobram tantas coisas caras. Os sonhos, por exemplo. Quantos sonhos têm que ser desfeitos para que eu seja um cristão realmente?
prazeres deste mundo? De quantos prazeres eu tenho que me privar para ser um cristão realmente? Quantas brigas eu tenho que me envolver? Quantas privações? Se eu quisesse viver a minha vida, por exemplo, para ser rico e ter tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, eu não poderia ser cristão. E quando eu sou um cristão, por exemplo, eu tenho que ser contente com aquilo que eu tenho, ainda que não tenha sido tudo o que eu almejei para a minha vida. E aí nós falamos, tudo isso é por causa de Deus? Não, não é por causa de Deus. Deus não quer o mal para os seus filhos. É provável que a culpa seja nossa. É provável que a nossa busca por felicidade, por realização, e ser direcionada para as coisas erradas. Quando nós apontamos isso para Deus, nosso coração é satisfeito. A aflição vem, mas a alegria não vai. Não deixe que as situações façam você duvidar de Deus. Deus é bom. Amém? Curve sua cabeça, ore ao Senhor.